Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Nathan Silva para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre o acesso à justiça, mais precisamente sobre os juizados especiais, tanto civil quanto criminal, mais conhecido como JECRIM. Bom, esses juizados especiais, eles são regulados pela Lei 9.099/95. Por que foi criado esses juizados especiais e essa lei específica apropriada para regular os juizados? Bom, havia um distanciamento entre a população e o poder judiciário. Por muito tempo, as pessoas elas consideravam que ter acesso à justiça era algo que era muito burocrático e que era inacessível, e talvez para elas algo até considerado impossível. E essas pessoas por muito tempo até deixaram de recorrer ao judiciário, tá? Devido a isso. Bom, percebendo esse quadro, se criou então os juizados especiais. O objetivo dele foi exatamente esse, tá? Preencher aí essa lacuna, fazer esse estreitamento da relação entre a população e o poder judiciário, de maneira a desburocratizar o sistema, tá? Ou seja, facilitar o acesso das pessoas ao poder judiciário. E como isso foi possível? Bem, a lei dos juizados especiais, ela traz no seu bojo que os juizados ele tem que ser balizado por alguns princípios, tais como princípio da celeridade processual, princípio da economia processual, princípio da oralidade. Vou explicar para vocês cada um desses princípios. Bom, o princípio da oralidade significa dizer o seguinte, que você, ao invés de ter necessariamente que contratar um advogado e o mesmo, de forma escrita, peticionar a sua demanda, você mesmo, pessoalmente, pode entrar no site do tribunal aí do seu estado, tá? Aqui no meu estado da Bahia é o Projude. E lá você vai poder agendar uma determinada data para que você possa ali fazer a sua reclamação, tá? Verbalmente. Então você agenda, no dia marcado você vai até um SAGE, pelo menos aqui chama-se SAGE e fica no SAC. Eu não sei aí no seu estado, mas se você procurar saber no seu estado, você também vai encontrar. E ao chegar lá, a atendente, né, vai ouvir de você qual a sua demanda, qual a sua necessidade. Você vai narrar, tá, de forma oral, e ela vai reduzir a termo todas as suas necessidades. Bom, ali mesmo ela já peticiona para o juiz, tá? Peticiona para o juiz e já te passa um número de processo com a data da audiência, já é gerado imediatamente. Pronto, isso sem a necessidade de pagar as custas iniciais, tá certo? Do processo, da ação, assim como também sem a necessidade de a contratação de um advogado. Agora, observe um detalhe: você só não vai precisar nos juizados especiais contratar um advogado se a sua causa for de valor até no máximo 20 salários mínimos. Se for no máximo até 40 salários mínimos, você poderá sim ajuizar uma ação, porém, nos juizados, porém, com o advogado. Aí você vai ter que contratar um advogado, tá bom? Muito bem. Um detalhe também é que se essa ação ela for uma ação de natureza privada, então aí nesse caso você precisará fazer o recolhimento das custas processuais, das taxas processuais, o que não acontece se a sua ação for de natureza pública, tá? Ou de natureza civil. Mas se for ação penal de natureza privada, você precisará sim fazer o recolhimento das custas. Havia aí uma polêmica muito grande
porque no artigo 54 da Lei 9.099/95 dizia que, independentemente do recolhimento de custas, tá, na ação penal, as ações penais poderiam ser aí movidas nos juizados especiais. Porém, os juizados especiais, eles não são regidos apenas exclusivamente, tá, pela Lei 9.099/95. Também existem aí outros, o FONAGE, por exemplo, tá, alguns enunciados, eles vêm aí unificar as decisões dos juizados especiais, e neles ficaram determinados que precisa ser um recolhimento das custas. Bem, um outro requisito necessário para você ajuizar a demanda nos juizados especiais é que ela seja uma demanda de pouca complexidade ou de nenhuma complexidade, porque se ela for de grande complexidade, você não poderá ajuizar. Por exemplo, se para o seu caso concreto específico houver necessidade de perícia, fazer perícia, contratação de um perito para constatar ali o seu direito, então não será possível nos juizados especiais. Você vai ter que recorrer aos juizados comum, tá? Os juizados comuns. Então, pouca complexidade ou nenhuma complexidade. Um outro detalhe também dos juizados especiais: essas causas dos juizados especiais, elas só serão possíveis se a sua demanda tiver o valor em abstrato, né? No caso, o valor não, a pena em abstrato de no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. No caso, isso aí se referindo aí ao processo criminal. Então, se for até 2 anos no máximo a pena, então você pode ajuizar nos juizados especiais. Se for mais de 2 anos, também você terá que ajuizar na justiça comum. Então, quando eu digo pena em abstrato, é que ela tem que ser aí somada, né? Se houverem concursos de crimes, então aumento de pena, tudo isso tem que ser computado, e a pena em abstrato, na sua totalidade, tem que dar aí 2 anos no máximo. Bom, outra peculiaridade dos juizados especiais é que você poderá, né? Você poderá apenas não depender, dispensar, no caso aí, o profissional técnico, que é o advogado, apenas em primeiro grau, tá? Em primeira instância, perante um juiz de piso. Se você perder a sua demanda, ou se você quiser se insurgir contra a decisão, você não ficou satisfeito com a decisão e quiser recorrer, então aí você precisará, independentemente do valor da causa, contratar sim um advogado, tá? Então, em sede de recurso, você precisa contratar um advogado, tá bom? Então, essas são algumas peculiaridades que veio aí dos juizados especiais, que veio para facilitar o acesso ao poder judiciário. Então, você que tem aí uma demanda no caso aí, um menor potencial ofensivo, que no caso aí são crimes contra a honra, né? Então, injúria, calúnia, difamação, um exemplo, você pode procurar os juizados especiais. E aí uma má notícia para os advogados, né? Porque em primeiro grau, nos juizados especiais, o advogado não tem direito aos honorários sucumbenciais, tá? Só em sede de recursos. Aí ele tem, fora isso ele não terá. Bom, então o vídeo de hoje foi para falar sobre isso, juizados especiais, Lei 9.099/95, acesso aí rápido, sem burocratização, princípio da celeridade, da economia processual, tá? Celeridade é porque ele visa rapidez, por isso que não pode ter aí complexidade no seu processo. Oralidade porque você vai narrar, né, oralmente ali, e a atendente ali vai reduzir a termo. E economia processual, o próprio nome já diz, é para economizar para o poder judiciário. Então, processos aí que demandariam, por causa da própria burocracia do judiciário, mais custas, desburocratizando, vai haver uma economia processual. Um detalhe também, e essas audiências, tá, elas são unas. No mesmo ato se faz audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento. Ali mesmo o juiz já dá a sentença, tá certo? Se for o caso se for o caso de ação penal privada, o juiz já pode fazer oralmente ali as alegações
finais, já pode pedir que as partes façam as alegações finais orais, tá bom? Tem casos em que ele pede para que se faça em memoriais, ele abre o prazo de 5 dias, né? Não é que não possa a audiência ser particionada, pode, porém, geralmente ela é una e é feita